Fala galera, beleza? Saiu o edital da Cefaz Ceará, um edital aí para auditor da Cefaz Ceará, auditor fiscal, né, da Receita Estadual, e também vão aproveitar o cadastro de reserva aí para trabalhar lá na NASA, né? Porque esse edital veio sinistro, veio com muita matéria, né? Veio com 3 questões discursivas, então assim, não é um concurso que vai ser fácil. E eu sei que você tem muita coisa para estudar, e por isso eu montei essa aula aqui com foco na prova discursiva. A gente vai dar uma pincelada nas principais informações do edital, mas de forma bem rápida e objetiva para você poder não perder muito tempo, né? E utilizar esse tempo aí para poder estudar essas matérias que vieram aí no edital, beleza? Já para começar, eu deixo aqui as seguintes informações para vocês. Tem aqui o meu contato, que é o @prof.brunomarques, tem aqui também o canal da Academia Discursivas no Telegram. E aqui, abaixo desse vídeo, tá, tem um edital verticalizado gratuito. Então, se você viu o edital gigante, você concursado já organizou as matérias dentro do edital verticalizado. Então, se você quiser baixar, é só clicar no link aqui embaixo e baixar para o seu computador o edital gratuitamente, beleza? Show de bola. Então, vamos lá. Data da prova. A prova vai ser aplicada no dia 15 de agosto, né? Abrir logo tudo aqui para a gente ir mais rápido. Então vai ser dia 15 de agosto, a prova objetiva vai ser aplicada no período da manhã, vão ser 4 horas e meia de prova, e a prova discursiva vai ser aplicada no período da tarde, vão ser 4 horas também de prova, tá? Então é bom saber que vão ser 2 questões, né, de 20 linhas e um estudo de caso, de 45 linhas. Então se a gente considerar aqui proporcionalmente a quantidade de linhas, a gente teria aqui 1 hora para cada questão, né, e 2 horas para o estudo de caso. Logicamente, esse tempo aqui não é um tempo fechado, seria o máximo, né, que o candidato poderia utilizar, mas a gente sabe que perde um pouquinho de tempo ali na hora da entrega, na hora do recebimento da prova, tem também as dificuldades na hora de passar por folha de resposta. Então o ideal é que você utilize menos tempo do que isso aqui para poder fazer a sua prova discursiva. Quais são os cargos? São 4 cargos, tá? É o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual, que é o cargo padrão, né? Mas tem o cargo também para a especialidade contábil financeira, para a especialidade jurídico e para a área de TI, né? Essa aula ela vai focar nesses 3 cargos aqui, tá? Por quê? Porque eu não vou ficar falando de cargo de TI, sendo que eu não sei nada relacionado a TI, né? As orientações para a discursiva podem até auxiliar para quem for fazer o cargo de TI, mas como eu não tenho um conhecimento aprofundado sobre essa área, a gente não vai falar sobre ela aqui, beleza? Massa, exigência, nível superior, vai ser exigido para o cargo 1, né, que é o de auditor fiscal, nível superior em qualquer área de formação, beleza? Então, desde que você tenha ali um curso comprovado pelo MEC como de nível superior, você pode fazer esse concurso, tá bom? Já para o cargo 2, que é contábil financeiro, você precisa ter formação em ciências contábeis, administração ou economia, e para o cargo 3 aqui, direito. Para o cargo de TI, ciências da computação, informática ou processamento de dados. Então essas são as exigências para que você possa assumir o cargo, né? Sem falar, logicamente, nas exigências de ter mais que 18 anos, etc, etc, beleza? Remuneração, R$16 mil, tá? Inicial. Não é à toa que o edital veio tão difícil, com tantas matérias. Por quê? Porque vai ter muita gente querendo ganhar esse salário. Esse salário aqui muda a vida de qualquer pessoa, né? Vai mudar a sua vida, se Deus quiser. Você está assistindo esse vídeo aqui, você está querendo aprimorar o seu estudo, então vai mudar a sua vida também. Então já até começa a imaginar o que você faria com esse dinheiro aqui, como que você melhoraria a vida da sua família, como você faria as coisas que você sempre sonhou de fazer, como você teria ali os bens que você sempre quis, um carro bacana, uma casa legal, né, umas viagens legais, 0 dívidas, né? Então, assim, já começa a mentalizar o que isso pode trazer para que isso também te sirva de motivação para você conseguir estudar e tudo que vai ser necessário para você conseguir essa aprovação, beleza? Outra informação importante do edital é que o edital tem validade de 2 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses, né? 12 meses por 12 meses. Então, são 2 anos, tá? Em regra, porque assim, apesar de ser 2 anos, de ser 1 ano só e o órgão, né, decidir ou não prorrogar, normalmente o órgão só não prorroga quando já meio que já acabou ali o cadastro de reserva, né? Em regra ele mantém esse prazo, né? Então ficam 2 anos, para quê? Porque durante esses 2 anos, se surgir vagas, ele pode chamar, então é bom ele já ter esse cadastro de reserva ali. Então, essa informação é útil,
para saber para quem está no cadastro de reserva, né? E aí, para isso, a gente precisa analisar aqui como que vai ser esse cadastro de reserva. Porque o edital traz assim, ele fala assim de vagas, né? Ele fala aqui que são, ao todo, vamos olhar só o total aqui, são 50 vagas para o cargo 1, 13 vagas para o cargo 2 e 20 vagas para o cargo 3. Isso quer dizer o seguinte, quem passar dentro dessas classificações aqui, obedecendo, logicamente, essa divisão, né, de ampla concorrência, candidato com deficiência e negros, tá? Quem passar aqui vai ser chamado, né? Isso é a certeza. Quem passar dentro das vagas vai ser chamado por conta da decisão do STF lá, que define que todo mundo que passar dentro das vagas tem o direito de nomeação. Beleza. Agora, qual vai ser o cadastro de reserva de fato? Para ver isso, a gente tem que analisar o edital como um todo, né? E aí identificar qual vai ser a quantidade de redações corrigidas, tá? Por quê? Porque vem a prova objetiva, vai ter a lista dos candidatos, né, aprovados na objetiva, e aí a banca não vai corrigir a discursiva de todo mundo, ela vai corrigir a discursiva só dos candidatos que foram aprovados na objetiva e, tá, que estiverem até essa classificação aqui, tá? Isso quer dizer o seguinte, que, por exemplo, aqui no cargo 1, né, vão ser 120 e 150, tá? Então aqui no cargo 1 vão ser 150 redações corrigidas ao todo. 50 vão estar dentro das vagas, logo o cadastro de reserva vai ser de aproximadamente 100 pessoas. Então aí passou aqui todos os aprovados na prova discursiva, que conseguiriam o mínimo para ser aprovado, vão para avaliação de título e aí vão para outras etapas do concurso até finalizar. Então, se ninguém for eliminado, né? Se ninguém for eliminado na discursiva ou nas fases seguintes, na verdade não tem fase seguinte, vai ser só a avaliação de título, né? Então, se ninguém for eliminado na fase discursiva, vão ser 100 pessoas no cadastro de reserva para esse cargo 1. Então, essa análise que você vai ter que fazer para saber qual vai ser o tamanho desse cadastro de reserva. Como é uma prova com muita matéria, né? Conseguir o mínimo nas provas vai ser um grande desafio, né? Porque você vai ter que ver muito conteúdo para conseguir bem na prova objetiva e também na prova discursiva, beleza? Então, vamos analisar estrategicamente aqui a questão da pontuação. A gente vai ter o seguinte, a prova objetiva vai ser dividida em conhecimento básico, que vale 60 pontos, tá? Vou abrir tudo aqui de novo para poder ficar facinho da gente analisar, beleza? Tá aqui, conhecimento básico, 60 pontos, para ser aprovado precisa conseguir um mínimo de 12 pontos. Conhecimento específico vai valer 100 pontos, né? E para ser aprovado precisa conseguir um mínimo de 30, né? Mas se você somar aqui 12 mais 30, vai dar 42 pontos. Com 42 pontos, o candidato ainda não é aprovado. Por quê? Porque ele precisa de um mínimo acumulado entre as provas, que é de 48 pontos, né? Então a prova vale 160 e o mínimo vai ser 48 pontos. Veja que o mínimo é mínimo mesmo, a banca já colocou lá embaixo, porque ela sabe que se colocar um mínimo muito alto, pode eliminar tanto candidato que não vai ter uma lista de cadastro de reserva, tá? Então, esses são os mínimos da objetiva. E na discursiva? O edital traz o seguinte para a discursiva. Ele diz que vão ser 2 questões de 20 linhas, tá? Cada questão vai valer 2,5 pontos, então no total vai somar 5 pontos, mais um estudo de caso de 45 linhas, tá? Então, que vale 5 pontos. Então, o total da prova discursiva vai valer 10 pontos, né? Para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 5 pontos, 50% da prova discursiva. Então, e por fim, a gente tem aqui a avaliação de títulos, que também vale 10 pontos. Então, no total, a gente tem que a prova vale 180 pontos, beleza? Então, o maior cuidado aqui com essa questão da prova discursiva é você conseguir um desempenho bom. Para quê? Porque além de ganhar pontos, né, na prova discursiva, você consegue ganhar classificação, né? Porque assim, como as notas vão acabar ficando muito próximas, cada ponto vai fazendo a diferença. Então, se você tem um desempenho melhor na discursiva, você vai conseguir ganhar classificação. Isso aqui é importante destacar, porque assim, beleza, se eu tiver uma nota discursiva de boa, mas se eu estudar bem para o objetivo, eu consigo uma nota boa da discursiva. E a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que o candidato que conseguiu ter a redação corrigida é o melhor, né? Por quê? Porque ele estava ali nas primeiras colocações, né? Então, a banca já fez uma seleção dos melhores candidatos.
Teoricamente, todos esses candidatos, eles têm um bom conhecimento da matéria de conhecimento específico, que é a matéria que vai ser cobrada na discursiva. Então, teoricamente, todos iriam bem, mas não é bem assim que funciona. E muitas vezes o candidato sabe a prova discursiva, né, mas não consegue tirar a nota máxima, mesmo sabendo o conteúdo. Por quê? Porque falta um pouco de técnica. E essa técnica é um detalhe, né, são algumas estratégiazinhas de prova que você aprende, não vai tomar muito tempo do seu estudo, né, porque o objetivo não é esse, o objetivo é só te deixar preparado com o menor tempo possível. Então, a técnica de escrever a discursiva você aprende rápido. Aprendeu essa técnica, aí você vai pegar o seu conhecimento, aplicar a técnica e aí sim você vai estar brigando por uma nota máxima, né? Então é importante você conhecer essa discursiva para isso, para você ter um diferencial. Já que a prova vai ser muito complicada, você tem um diferencial, meu diferencial é discursivo. E esse diferencial você pode conquistar de modo mais simples, aprendendo essa técnica, né? No final dessa aula, inclusive, eu vou falar um pouco mais sobre o treinamento que a gente montou específico para o cargo 1, 2 e 3 desse Cefaz Ceará, beleza? Quais são os temas que podem ser cobrados na prova discursiva, tá? E aí a banca determina o seguinte, que vão ser temas de conhecimento específico. Se a gente destrinchar o edital, a gente vai ver que são 13 matérias na prova para o cargo de auditor fiscal, 14 matérias para o cargo de ciências contábeis e 11 matérias para o cargo jurídico. É muita matéria. E aí a banca não especifica quais serão as matérias que vão ser cobradas, né? Então ela pode cobrar qualquer uma dessas matérias. Logicamente, não vão cobrar todas, né? Vão cobrar algumas, né? Por exemplo, aqui no cargo de auditor fiscal, provavelmente vai ter aqui um conhecimento da legislação tributária do Estado do Ceará, provavelmente vem inclusive na peça técnica, ou no estudo de caso, né? Tem aqui o direito tributário também, que é uma matéria importante, e a auditoria fiscal, que são 3 matérias importantes que podem vir na prova discursiva, que tem mais tendência de vir na prova discursiva. Então, assim, você vai ter que conhecer todas as matérias? Você vai estar estudando para o objetivo, então você vai conhecer. Mas tem algumas matérias que são mais específicas, né? Que para o cargo em si, para a atuação do auditor, então a banca deve inserir isso na discursiva. Inclusive, a gente vai fazer um vídeo aqui no Você Concursado, eu e o professor Reinaldo, que a gente é coordenador, que é o coordenador, né, técnico, né, desses cursos da área fiscal, para a gente poder mostrar quais são os temas aí mais prováveis para serem cobrados na prova discursiva. Inclusive, se você tiver alguma sugestão, já compartilha aí, né? Talvez a gente descubra alguém aí com poderes de prever o futuro. Então joga aí qual vai ser a sua sugestão de tema, né, para essa prova da Cefaz Ceará. Lembra de colocar lá também o cargo, né? Para o cargo de auditor fiscal eu acho que vai cair isso. Para o cargo de auditor fiscal ciências contábeis não. Aqui é contábil e financeiro, né? E para o cargo 3 jurídico. Então joga lá a sua sugestão para a gente poder compartilhar aí com os demais candidatos. Agora, olha que loucura esse edital, cara. Além de todas essas matérias, a banca ainda traz aqui 11 disciplinas, né, em conhecimento básico. Disciplinas, assim, você vai destrinchando o edital, você vai ver que tem uma matéria que tem 3 disciplinas lá dentro. Então você vai destrinchando, são ao total 11 disciplinas. É muita matéria. É muita matéria. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que montar uma estratégia de estudo para o concurso, tá? E essa estratégia vai ter que colocar peso nas matérias mais importantes. Por quê? Porque não vai dar tempo de ver tudo. Ainda mais se você não estiver estudando há um bom tempo já. Então não vai dar tempo de ver tudo. Então você vai ter que focar naquilo que tem mais chance de cair, aquilo que é mais cobrado dessas áreas. Tem vários vídeos na internet falando sobre isso, né? E a discursiva, na hora que você está se preparando para a discursiva, a gente acaba direcionando alguns temas mais importantes. E entra, né, quando a gente está estudando para a discursiva, entra também aquela teoria do aprendizado, aquela pirâmide do aprendizado, né? Deixa eu te explicar por quê. Nessa pirâmide diz o seguinte, quando você lê, você consegue absorver aí mais ou menos 10% daquilo que você está lendo. Quando você escuta, você absorve aí 20%. Por exemplo, aqui, ver e escutar, que é essa aula aqui, né? Você está vendo e está escutando. Então, você está absorvendo aí 50% do que eu estou falando. Eu espero que você esteja absorvendo os 50% que são mais importantes, né? Mas você está absorvendo isso. Agora, quando você explica, resume, estrutura, define, generaliza, elabora ou ilustra, né? Você está absorvendo 95% da matéria. E aí, quando você vai montar uma prova, vai elaborar uma prova discursiva, é exatamente isso que você tem que fazer. Então, quando vem uma prova discursiva para você poder praticar, você vai pegar um tema que está lá no seu edital, que já é direcionado para aquelas matérias que são mais importantes, aí você pega aquele tema,
Aí você tem que analisar aquele tema, ver o que você tem daquele conteúdo, aí você organiza aquela ideia na sua cabeça, vai montar um resumo mental daquilo e organizar para poder explicar para quem? Para quem for ler sua redação. Então você está fazendo todo esse processo que na pirâmide de aprendizado equivale a 95% de aprendizado. Então o que isso quer dizer? Presta atenção. O que isso quer dizer? Que quando você está estudando para discursiva, montando uma discursiva, você não está só aplicando a técnica e você não está perdendo tempo estudando para discursiva. Você está fixando melhor os conhecimentos cobrados lá na prova objetiva. Então, se aquele tema, né, for cobrado lá no objetivo, a chance de você acertar vai ser muito maior. Por quê? Porque você já fez todo esse processo aqui de aprendizado, sem falar que treinou discursivo. Então, você está ganhando tanto na prova objetiva quanto na prova discursiva. É por isso que é tão importante você praticar a prova discursiva nessa sua preparação para o concurso. E para poder já ir para um lado prático aqui, eu falei que a aula ia ser bem objetiva, bem direta. Então, vamos dar uma olhada no modelo de questão de 20 linhas da banca Sebrasp, né? Como que a banca cobra uma questão de 20 linhas e um modelo de questão de 20 linhas de estudo de caso, né? Não necessariamente 45 linhas, mas um estudo de caso. Como é que é o enunciado de um estudo de caso? Para você ter uma noção de o que vai ser cobrado, né? E do que é importante na hora de você ler um enunciado desse. Para isso, o que eu fiz aqui? Eu entrei lá na biblioteca de discursiva, tá? Biblioteca de discursivas. É uma ferramenta do Você Concursado, em que você pode pesquisar lá gratuitamente questões discursivas de concursos anteriores, e lá também tem questões inéditas, tem questões adaptadas, né? E essa pesquisa, ela é gratuita, tem vários filtros ali, área fiscal, banca, tal, quantidade de linhas, é gratuito, você pode entrar lá, fazer o cadastro e já tem acesso à ferramenta normal, né? Tem uma área paga, né, que é para você ter acesso ali às resoluções dos temas, aos temas quentes, enfim, a algumas funcionalidades, mas a pesquisa das questões você consegue fazer de forma gratuita e é uma ferramenta que ajuda muito, porque você vai lá e dá uma olhada como é que a banca cobra determinado assunto. Eu quero praticar uma discursiva aqui, entra lá e pega e faz. Então é uma ferramenta que pode auxiliar muito nesse seu estudo, vai fazer você ganhar tempo. Tá? Então eu entrei lá, peguei uma questão de 20 linhas aqui da banca Sebrasp. Nesse caso aqui ela foi aplicada pelo Tribunal de Contas, Distrito Federal, né? Foi no concurso que eu fiz, e cobra conhecimento acerca da lei complementar. Então veja, olha como é que é o enunciado. A banca ela vem aqui com o comando da questão de forma bem direta. Tendo como base a lei complementar, faça o que se pede a seguir. E aí ela traz aqui os tópicos, tá? Descreva a respeito do objetivo central da LRF, sobre o enfoque da LRF, descreva a respeito das exigências para aumento das despesas e descreva a respeito dos tratamentos que são dados às despesas com o pessoal na esfera estadual, particularmente em ano eleitoral. Então, a banca ela traz exatamente o que ela quer que você faça. Então, por que ela faz isso? É simples. Quando ela traz um comando da questão como esse, falando sobre lei de responsabilidade fiscal, se ela deixa aberto, tá? O que ela vai fazer? O candidato vai acabar tendo que, podendo falar sobre qualquer aspecto da LRF. E aí, na hora que ela for corrigir essa redação, ela vai ter um trabalho imenso. Por quê? Porque o examinador vai ter que saber tudo que tem na LRF para poder saber se o candidato falou de forma correta ou não aquilo. Né? E alguns candidatos vão falar sobre mais aspectos, outros vão falar sobre menos, então assim, não tem nada objetivo na hora de corrigir. Para evitar isso, o que ela faz? Ela define exatamente aquilo que ela quer que o candidato escreva, né? Que são os tópicos. Então, numa questão de 20 linhas, o seu objetivo é responder a exatamente o que a banca está pedindo, tá? O principal erro dos candidatos que sabem muito nessa hora é trazer informações que a banca não pediu. Tá? Por exemplo, aqui, ele pediu para falar sobre o objetivo central, falar sobre as exigências para o aumento de despesa. Ele não pediu para poder falar sobre dívida consolidada. Ele não pediu para poder falar sobre o percentual dos limites de despesa pessoal. Tá? Então, como ele não pede essa informação, o candidato pode até trazer, pode até estar certo, pode ser a cópia da lei. Mas não foi o que ele pediu, então aquilo ali não vai valer de nada para o examinador. E numa questão de 20 linhas, se você perde espaço respondendo ao que não precisa, vai faltar espaço para responder ao que precisa. Então, duas informações para a questão de 20 linhas. Primeiro, responder só aquilo que a banca está pedindo, tá? E nada de perder linhas com introdução e conclusão. É só responder o que a banca está pedindo mesmo. É um parágrafo para cada tópico. Então, nessa questão aqui, na hora de responder, tá? São 3 tópicos, 20 linhas,
você vai dividir o texto em 3 partes. Nesse primeiro parágrafo você vai responder ao tópico 1, nesse segundo parágrafo você vai responder ao tópico 2 e nesse terceiro parágrafo vai responder ao tópico 3. Logicamente, existe uma técnica para você poder organizar, são vários aspectozinhos, tópico frasal, vários tipos de tópico frasal, vai depender do tipo de enunciado. Não vou falar sobre isso aqui nessa aula porque o objetivo não é esse, mas só para você saber que a estrutura seria essa, é simples. Outro detalhe da questão de 20 linhas é o seguinte, às vezes vem um texto motivador aqui, tá? Às vezes a banca ela traz um textinho lá só para contextualizar o assunto, mas o importante, lembra, é sempre responder o que está aqui nos tópicos, tá? Na biblioteca, inclusive, tem lá o padrão de resposta dessa questão, a resolução em texto e a resolução em vídeo, né? Para quem é assinante, é baratinha a assinatura da biblioteca, então quem quiser ter acesso, né, olhou essa questão aqui, já ficou preocupado, vai lá e dá uma olhada como é que eu resolvi essa questão. Nesse caso, eu até utilizei uma prova anterior do concurso para mostrar como que a banca corrigiu e tal, bem interessante, beleza? Vamos lá, agora estudo de caso. Fiz a mesma coisa, entrei lá na biblioteca, só que dessa vez eu peguei um tema da Sebrasp, né, inédito. Foi um tema elaborado pela equipe do Você Concursado, já no treinamento da Cefaz DF. Então ele traz aqui um caso, né, de 45 linhas, já tem inclusive padrão de resposta, para que o candidato discorra sobre um assunto específico. Como que é a estrutura desses estudos de caso? É simples, aqui a banca ela traz não um texto motivador, ela traz uma situação hipotética. Então ela vai contar uma historinha para o candidato, né? Por isso que chama um caso, um estudo de caso, porque a banca está contando um caso. Então ela vai contar uma historinha, e aí você vai ter que ler e ir destacando os pontos importantes dessa história. Depois ela vem no comando da questão e pede, né, considerando a situação hipotética, por isso que chama a situação hipotética, ó, apresentada acima, e as normas aplicáveis ao ICMS, então ela vai dar aqui o fundamento legal para isso. Redija um texto que responda de modo justificado aos seguintes questionamentos. Então, no comando da questão, ela vai falar o seguinte, ó, eu quero que você responda os tópicos. E aí vai listar aqui os tópicos, nesse caso foram 4 tópicos. Normalmente a banca traz, inclusive, a pontuação de cada tópico, para que o candidato possa, se atentar. Né? No tópico, o último tópico aqui, o tópico 4, vale 7 pontos. Então a banca ela quer que você argumente melhor esse aqui, que é o mais importante para ela. Então eu vou direcionar, inclusive, mais linhas para poder responder esse tópico aqui, porque vale mais pontos. Né? Então, veja que, novamente, a banca ela traz uma situação, traz o comando da questão, mas o foco mesmo está aqui na resposta aos tópicos, beleza? Novamente, se você quiser pesquisar, copia aí, ó, a Companhia Energética do Ceará assinou, joga lá na pesquisa, você já vai encontrar essa questão aqui para você poder analisar ela e já treinar aí para a sua redação. Nessa redação de 45 linhas, você vai ter 2 estratégias que você vai poder utilizar, tá? A estratégia mais completa, que vai deixar o seu texto muito mais apresentável para a banca, né? Que é você apresentar uma introdução pequena, né? Contextualizando a situação hipotética, né? E depois vir respondendo os tópicos e no final fazer uma conclusão a respeito do tema, beleza? Então essa é a estrutura bacana para um estudo de caso desse. Agora, a outra opção é o quê? É você utilizar as 45 linhas para responder os tópicos, igual lá na questão de 20 linhas. Então são 5 tópicos, divide o texto, as 45 linhas lá em 5 parágrafos e responde um tópico em cada parágrafo. São essas 2 estratégias. O importante é o quê? É estruturar, tá, o conteúdo dentro desses parágrafos. Esse é o diferencial. Né? Não adianta só saber essa estrutura macro, você precisa diferenciar, organizar as informações, e para isso tem técnica. E a técnica é justamente para você trazer tudo que é esperado pela banca. Nesse estudo de caso, inclusive, é uma técnica específica de você apresentar a regra, depois você apresenta o caso, e depois você se posiciona sobre o caso. Né? Então é uma regrinha, um macete que acaba deixando até mais fácil na hora de escrever, né? Porque você tem ali um norte, né? Você tem ali um passo a passo que você acaba seguindo, deixa mais rápido o processo, então você consegue responder a tudo dentro daquele limite de 4 horas que a banca determinou para a prova discursiva, e ainda aumenta a sua chance de tirar uma nota máxima, né? Porque você vai estar trazendo todas as informações que o examinador pediu, beleza? Show de bola! E como é que vai ser calculada a sua nota? Pois bem, a fórmula que a banca utiliza é a seguinte, vou mostrar aqui para você. Nota da prova discursiva vai ser igual a nota do conteúdo menos, aí aqui ela vai colocar um fator de correção para o número de erros dividido pelo total de linhas.
Para a questão de 20 linhas, né, como vale 2,5 pontos, o fator de correção vai ser 0,5. Então vai multiplicar a quantidade de erros por 0,5. Então se você cometeu 6 erros, vai ser na verdade 3 dividido por 2. Tá? No estudo de caso, a banca ela vai colocar aqui para você vai ser o fator 1, beleza? Então vai ser, por exemplo, no caso dos 6 aqui, então vai ser 1 vezes o número de erros, então vai ser 6 dividido por 2. Então veja que o peso vai ser um pouco maior no estudo de caso, justamente porque a quantidade de linhas também é maior. Então isso aqui é só o critério, o fator de correção. O que importa aqui para a gente é essa nota de conteúdo, tá? Vamos supor o seguinte, nota de conteúdo, uma questão que vale 20 pontos, beleza? 19 pontos vai ser a resposta aos tópicos e 1 ponto vai ser para a estrutura textual. Então a gente tem aqui que 95% da sua nota vai para a resposta aos tópicos e 5% vai para a apresentação. É por isso, tá, que para a banca Sebrasp é importante que você foque na resposta aos tópicos. Por quê? Porque a apresentação e a estrutura textual não tem um impacto tão significativo na sua prova. Tá? E outra coisa importante para a prova discursiva é o seguinte, na questão da gramática. Trouxe aqui só um exemplo para você poder ter uma noção. Quanto mais linhas você escreve, menor fica os erros gramaticais, né? Porque é inversamente proporcional. Aqui a gente tem uma divisão, né? Então é inversamente proporcional. Quanto maior for a quantidade de linhas, menor o impacto dos erros de gramática na prova. Então, para a prova da Banca Sebrasp, a estratégia é utilizar todas as linhas. Por quê? Primeiro, porque você vai reduzir o impacto dos erros gramaticais. Então, se você escreveu mais linhas, quando for calcular os seus erros gramaticais, você vai perder menos pontos. Né? Agora você vai falar assim, Bruno, mas se eu escrever mais linhas, eu vou cometer mais erros. Pode até impactar nisso. Agora, o grande benefício de você escrever mais linhas não é a questão gramatical. Tá? E isso muita gente nem sabe. Não é a questão gramatical. O grande objetivo é que se você escreve mais linhas, você traz mais informações para o que foi pedido, então você aumenta a sua chance de ganhar ponto em desenvolvimento do tema. Né? E aí quando você aumenta a chance de ganhar ponto em desenvolvimento do tema, você está aumentando justamente aquela nota lá que equivale a 95% da nota final. Então por isso que a estratégia de utilizar todas as linhas, trazer o máximo de argumento possível em cada tópico, é a melhor para a banca Sebrasp, beleza? Então, para poder organizar aqui, se você vai se preparar para esse concurso da Cefaz Ceará, qual é a estratégia que você deve utilizar nessa preparação? Primeiro, aprender a técnica discursiva e dominar ela. Né? Então, você vai dominar essa técnica discursiva, que é pegar a informação, transformar essa informação em um parágrafo de desenvolvimento, tanto para uma questão de 20 linhas quanto para um estudo de caso, beleza? Então, você vai aprender aqui a montar o parágrafo tanto para a questão quanto para o estudo de caso. Em alguns casos eles até vai ser a mesma técnica, né? No curso a gente explica por quê, mas tem que aprender a fazer essa técnica. E depois você vai praticar no mínimo 5 redações, tá? Como é que vai ser essa prática dessas 5 redações? Tá? Você vai primeiro praticar uma questão de 20 linhas, tá? Então vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 redações. Você vai praticar uma questão de 20 linhas. É menor, você já vai aplicar a técnica e aí você vai mandar para a correção. A correção vai fazer um feedback da sua redação falando os pontos que você precisa melhorar, como aprimorar aquela técnica. Beleza. Vai pegar essas melhorias aqui e aplicar, só que agora elaborando um estudo de caso. Tá? Veja. Então você elaborou uma questão de 20 linhas, viu como é que cometeu de erro, beleza. Aí você vai pegar, aprimorar alguns erros e escrever o estudo de caso de 45. Vai mandar para correção, tem que ser alguém que corrige com base nos critérios da banca Sebrasp, tá? Para você não ficar dando murro em ponta de faca. E aí vão colocar aqui, vai te dar um feedback também sobre isso. Agora veja que você tem um feedback da questão e tem um feedback do estudo de caso, né? Agora, com base nesses feedbacks, você já vai ter melhorado, você vai fazer o quê? Um simulado. No simulado, você vai ter aqui 2 questões de 20 linhas, né? E o estudo de caso. Por que é importante você fazer o simulado? Justamente para você ver como que vai ser o seu desempenho dentro daquele limite
de 4 horas. Aí você vai pegar esse simulado, logicamente vai mandar para correção, né? Vai corrigir, vai pedir para corrigir aí, para você poder pegar o feedback e melhorar, né? Se quiser fazer mais redação, melhor. Por quê? Porque você vai estar fixando melhor o conteúdo, né? A respeito do conhecimento, da prova objetiva, e também vai estar aperfeiçoando a técnica. Então, quanto mais você fizer, melhor. Mas o mínimo que você precisa fazer são 5. Por quê? Você vai primeiro aprender a fazer a questão e depois você vai ver como que é o seu desempenho no simulado. E ó, muita gente às vezes fica só treinando uma questão e aí chega no dia da prova, são várias ao mesmo tempo, começa a perceber um monte de fator que não estava ciente antes, né? A mão vai cansando, né? Às vezes a mão vai suando, né? Às vezes a mente cansa e você não consegue discorrer ali. Às vezes você está gastando muito tempo numa redação e acaba não conseguindo fechar o prazo, né, que a banca estipulou. Então tudo isso é importante você treinar para que no dia da prova fique o mais tranquilo possível, esteja em paz, beleza? Para poder praticar dessa forma, a gente montou um treinamento e é sobre esse treinamento que eu vou falar agora, tá? O treinamento para Cefaz, do estado do Ceará, vai ser dividido no cargo 1, né, cargo 2 e cargo 3. Então cada cargo vai ter aqui os temas específicos da área para poder praticar. Como é que é dividido o curso? O curso você vai aprender a técnica discursiva, né, uma técnica sucinta, mas é uma lógica, uma estrutura que você aprende, fixa, e aí você consegue aplicar aí em praticamente todos os modelos de prova. Depois, você vai ter lá os temas para poder praticar com base no edital, os conhecimentos cobrados no edital. Vai ter correções individualizadas, né, utilizando ali o padrão da banca Sebrasp, né, que é o padrão que vai corrigir a sua prova, né, e a nossa equipe ela já está acostumada com esse padrão, porque a gente elabora recursos para a prova discursiva, então a gente já sabe como que a banca corrige as provas, né, e aí a gente aplica esse nosso conhecimento também na hora de corrigir a redação dos alunos para tentar aproximar ao máximo ali o que a banca iria dar de nota para o candidato. E um dos diferenciais do treinamento é que justamente todos os temas possuem propostas de resolução, né? E essas resoluções, elas não são só em PDF. Tem alguns temas que são resolvidos em PDF e tem outros que são resolvidos em vídeo, né? Então, às vezes, o aluno quer aprofundar um pouco mais, ele entra lá no vídeo só para poder ver como que é a aplicação da técnica. Mas não, eu só quero dar uma olhada para ver a estrutura geral, não posso perder muito tempo, tem lá o PDF também para você poder ver os temas. Então, todo tema que você vai lá, tá lá para praticar, você tem como ver a proposta. Ah, Bruno, lá no curso só tem o direito a 6 correções. Beleza, mas você tem acesso a todas as propostas de resolução. Então você pode, mesmo não mandando para correção, você pode pegar o padrão de resposta, né? Já com conhecimento que você vai ter acerca da banca, porque no curso tem explicando como a banca corrige, você já pode ter uma noção de como é que foi o seu desempenho ali, no que você precisa melhorar, mesmo sem mandar para uma correção. E tudo isso a um preço acessível. O link do curso está aqui abaixo, se você quiser verificar lá quais são as condições, né? Você pode entrar, pode clicar no link aí, né? Ou pode entrar em contato também com qualquer um dos nossos meios. Tem o meu Instagram lá, tem o Instagram do Você Concursado, né? Que você pode mandar mensagem. Tem também a Academia Discursivas, que é o canal do Telegram, né? Com várias dicas ali, um canal gratuito. E também tem a plataforma do site, né? Lá no site você tem um contato do WhatsApp, tem um contato do e-mail, você pode mandar por lá também, beleza? Então é isso, bons estudos, tá? Acredita, vai ser uma prova difícil? Vai, mas vai ser uma prova difícil para todo mundo. Então se você montar uma estratégia bacana e fizer o que precisa ser feito, né? Mesmo procrastinando, um dia ou outro vai acontecer, mas fizer o que tem que ser feito, acredita que pode dar certo, beleza? Acredita que vai dar certo, Show? Então é isso, bons estudos e te vejo lá no nosso treinamento para Cefaz Ceará. Um forte abraço.